Será que é verdade isso? Tá. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Gente do céu, olha só. Notícia de última hora, aconteceu agora. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, acabou de renunciar. E você não sabe o motivo? Não sabe o motivo? Atenção, pode já soltar no ar, pode soltar no ar. Eu vou soltar pra você em primeira mão. Primeira mão aqui. Pra quê? Pra você em primeira mão. Tá, alta audiência? Tá, então vamos lá. Agora, falando em primeira mão, Jair Messias Bolsonaro, ele assume um casamento gay, pede renúncia da... Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje é um programa sensacional, um programa especial. E não é só especial, é especialíssimo. Hoje a gente vai contar a vida de uma pessoa que é única, né? Você não encontra outra pessoa igual a essa. Uma pessoa sensacional, fora de qualquer outra aí que você pode encontrar hoje nesse nosso mundão. A gente vai estar hoje fazendo um programa especial sobre ele, sobre esse cara que eu já vou falar quem é. É, suspense no ar, né? Você ainda não sabe quem é, mas eu vou falar já. E não é ele que vai falar, a gente não vai falar nada dele. Quem vai falar sobre ele são os próprios filhos. Então os filhos dele vão fazer essa excepcional homenagem a esse cara único e grandioso que se chama Felício Ribeiro Pichetti. É isso aí. Oi, gente, eu sou a Liana, sou a filha do meio, né, desse cara incrível que vocês estão conhecendo. Então, meu pai é o Felício, ele fala que ele tem 72, ele parece que tem uns 60, mas acho que a verdade ele tem 70. Olá, eu sou a Sara, sou a filha mais nova, a caçulinha ou a neguinha para ele. Olá, eu sou o Felipe, eu sou o filho mais bonito do Felício. Sou genro, mas sou considerado um filho. Nossa, o que falar do meu pai? Realmente é um homem único, assim, né? Nada comum. É uma pessoa muito sensível, muito carinhosa, muito bondosa. Eu lembro quando a gente era criança, ele ia levar sempre chocolate no Natal, né? Nos bairros pobres da cidade. Sempre tratava todo mundo muito bem, seja rico, seja pobre, seja político. Nunca vi ele desrespeitando ninguém, né? E uma coisa muito importante que hoje eu sei, né, como adulta, como casada, eu nunca vi ele falando mal da minha mãe, né? Antigamente, né? Hoje é outra história. Mas assim, não me lembro dele falar mal da minha mãe pra gente. Não nos colocava nas brigas, sabe? Nunca vi ele desrespeitando, ele levantando a voz pra ela na nossa frente. Então, eu acho que isso marca muito, né, no relacionamento. Sempre muito apaixonado pela minha mãe. Nossa, como ele é apaixonado. Sempre foi e continua sendo. Né? Eu lembro quando minha mãe teve um problema de saúde, que ela quase morreu. Uma das coisas que mais me afligia foi como que meu pai vai viver sem minha mãe. Né? Porque esse amor por ela é realmente algo que é muito marcante na pessoa dele. E que isso passou para os filhos. Eu acho que hoje eu tenho um casamento muito bom, encontrei um homem muito bom e que também me ama muito, porque é espelho daquilo que ele passou pra nós, sabe? Do amor, do carinho que ele tinha pela esposa, né? Que ele tem pela esposa até hoje. Essa é uma coisa muito bonita, ele faz tudo, ele dá a vida por ela. E isso pros filhos, né? Eu como psicóloga, eu sei quanto isso é importante, né? No exemplo pros filhos. Então, Falar do meu pai, vixe, tem tanta história pra contar. Foi ele que me ensinou a dirigir. Começou lá quando eu era pequenininha. Ele me colocava no colo e aí eu ia manobrando o volante da minha casa até a casa da avó. Nossa, era uma delícia. E aí, mais velha, ele que tinha que ensinar a dirigir também, né? Tudo bem que ele me enrolou um pouquinho, né? Segundo ele, eu estava muito nova, mas eu já tinha 18 anos. E aí ele me levava lá naquelas rampas de Maringá para arrancar o carro, não me deixava sair enquanto eu não arrancasse sem o carro ir para trás.
Teve um dia que eu fui super bem, me elogiou, nossa filha, é isso mesmo, parabéns. Chegou no dia seguinte, não sei por que cargas d'água eu deixei morrer o carro. Ele virou pra mim, o que é isso, filha? Parece que desaprendeu. O meu pai é uma pessoa muito sensível, sabe? As palavras para ele sempre foram um pouco difíceis, assim, não era muito de conversar, né? E aí juntava com a minha rebeldia de adolescência e que piorava mesmo, né? Mas ele não precisava usar as palavras, né? Ele sentia tudo. Então, lembro muito forte de um episódio, assim, quando eu ia fazer 15 anos, né? Meu sonho era fazer uma festa de 15 anos, né? Sempre romântica, né? Aquela coisinha que tinha antigamente. E ele achava que era melhor a gente viajar. Ele foi em agência de viagem, viu viagem pra Disney e tal, né? E eu queria festa, mas eu não falava nada, assim, não conseguia conversar com ele, mas ele sabia, né? E aí eu lembro, eu tava deitada na minha cama uma noite, ele entrou, né, deu um papel na minha mão e falou assim, faz a lista. Aí eu falei, lista do quê, pai? A lista dos seus convidados pro seu aniversário. E eu me emocionei muito, assim, ele fez realmente uma festa dos sonhos, né, do jeito dele, né, muito sensível, muito carinhoso, né, e sempre querendo a alegria dos filhos. E de time de futebol, então? Lembro certinho. Eu, como boa filha caçula, sempre segui os irmãos, né? Então, era São Paulina. E meu pai palmeirense. Aí ele, muito esperto, falou, não filha, vamos torcer pro Palmeiras. E comprou camiseta, agenda, colar, boné, caneta, tudo do Palmeiras. É óbvio, como bom espertinha, filho do Velício, mudei de time rapidamente e fiquei feliz torcendo pro Palmeiras cheio de presente. Gente, meu pai é um galã. Nossa, ele é um galã mesmo. Você vê sim, você nunca vê ele mal arrumado, você nunca vê ele com as unhas mal feitas, sempre arrumadinho, cabelo bonito, aquele cabelo charmoso. Nossa, cabelo branco charmoso, sabe? E ele é lindo, lindo mesmo. E uma pessoa encantadora, né? Além de ser bonito de aparência, ele é uma pessoa gostosa de conviver, gente. Ele sempre tem umas histórias muito legais para contar. Então, assim, sentar numa mesa com ele é muito divertido. Todo mundo gosta dele, sabe? Não tem quem não goste dele. Porque ele é muito divertido, não é aqueles... Sabe aqueles velhos chatos que fica contando, né? Todo velho gosta de contar história, né? E aí a gente finge que gosta, né? Por paciência, mas ele não. Ele realmente tem umas histórias muito legais, assim. Desde criança a gente gostava muito de ouvir as histórias deles. Meus amigos gostavam, né? Então ele é uma pessoa muito gostosa de se ter perto, assim. Uma pessoa que eu me sentia muito orgulhosa, né, de os outros queriam escutar as histórias dele, até hoje, né, ele tem muitas histórias, cada hora ele aumenta um ponto, mas só para deixar a história mais divertida, né, então meu pai é muito divertido mesmo. Um paizão como ele eu nunca vi. Além dessa fonte de amor aí gigantesca, ele ainda é muito justo. Se faz com uma pessoa, com um filho de um jeito, tem que fazer com todos assim. E aí minha mãe conta, então quando deu de mamar pro Fábio, foi até 1 ano e meio mais ou menos. Quando chegou a vez da Liana e a minha vez, disse que era para amamentar ao mesmo tempo, porque senão a gente ia ficar com ciúme um do outro. Então ele sempre cuidou de cada um e para todo mundo receber tudo e não se sentir menor. É muito paizão. Há muitas brincadeiras que marcaram realmente. Por exemplo, de domingo a gente sempre ia almoçar fora, a época que as vacas eram gordas, né? E aí depois a gente ia jogar boliche. Era muito legal, né? Tanto que hoje até hoje eu me acho boa no boliche, porque ele ensinava pra gente, né? Então é uma brincadeira muito especial, porque traz essas lembranças. Ele levava a gente pra andar de kart, né? Sempre levava no circo. Nossa, eu gosto de circo até hoje, porque me traz muitas lembranças, né? Dele com a gente, dele no colo. Então, sempre se esforçando muito pra trazer, pra né, fazer um momento divertido entre pai e filho.
Criança de infância, nossa, que delícia, isso não falta. Circo era de lei, ele sempre levava a gente. Parque de diversão, então, nossa, era uma delícia. O problema é que ele sempre ficava com medo da tal da montanha-russa e eu não via a hora de ir. Mas era diversão na certa, com direito a pipoca e maçã do amor. E algo muito legal que também quando a gente ia almoçar fora, era assim, né? Naquela época não tinha cartão, era só dinheiro. Então ele falava quem adivinhasse quanto ia dar a conta, né, do restaurante, ele dava o troco. Então a gente ficava vendo assim, né? Peraí. Ai, tão gostoso que era viajar com ele. Nossa, primeiro que palarada para comer, ele sempre deixava um docinho. Eu adorava aqueles confetes de chocolate. E ainda ele, como gostava de sorvete, ainda deixava a gente pegar um sorvete. E o mais gostoso é que quando faltava muito para chegar, a gente perguntava assim, falta quanto, pai? E aí ele respondia, 3 desenhos. Nossa, que delícia, era só imaginar 3 desenhos e a gente chegava. E aí, chegando em Curitiba, tinha uma rampa e ele perguntava, com emoção ou sem emoção? Ai, eu adorava com emoção. Ele é cheio de manias também, principalmente para segurança. A nossa casa era uma armadilha para ladrão, acho que ninguém conseguiria entrar. Tinha todos os truques. Primeiro que se fosse sair de casa tinha que trancar todas as portas por lado de fora. Você pode até estranhar, né? Mas é porque se o ladrão pulasse a janela e entrasse dentro do quarto, ele ainda ia se deparar com a porta trancada. No fundo da janela dele tinha um fio de arame com uma lata. Então, se o ladrão fosse esperto e pulasse o muro, ele não ia ver o fio, ia derrubar a lata e acordava ele. E se aparecesse algum ladrão, ele sempre tinha as histórias e as táticas. Então ele contava para minha mãe, você rola na cama, sai engatinhando, conta até 3 e depois você liga a luz. Táticas e histórias de ladrão não faltavam. O Felício é aquele típico jeitinho brasileiro, que tem um jeitinho para tudo, sabe? Bem como minha mãe dizia, estilo policial. Então, ele sempre quer se adiantar para ver se ele consegue comprar as pessoas. Por exemplo, ele chega no hospital e aí ele olha enfermeiro, médico, e aí para ser tratado bem, ele já vai, já compra um docinho, já leva lá, sabe? Tipo, um agradando, marcando território. Então, sempre tem um jeitinho dele. Um jeitinho de furar fila, mas tudo sem perder a pose, não é furar a fila. É chegar lá na frente, é ver, conversar com o funcionário, né? Contar uma historinha e tal. Quando você vê o cara, já está convidando ele para sentar no primeiro lugar. O Felício tomou o xixi da mamãe. Ensinaram uma simpatia para ela, que para o filho parar de beber, era só dar o xixi dela que ele pararia de beber. Ele disse que ele não tomou, mas eu acho que ele tomou e gostou do xixi da mamãe. Né, Felício? Sim, policial civil. A sua profissão revela muito aquilo que ele é, né? Um homem muito protetor, que gosta de justiça, né? De coisas certas, porém tinha alguns desafios, né? Ele, justamente para proteger a sua família, ele sempre preferiu morar longe, né, da família, enquanto ele tivesse correndo os perigos da profissão. Então a gente sempre tinha o meu pai só de final de semana, né? Ele vinha todo final de semana para casa, viajava mais de 500 quilômetros de carro, né? Na época não tinha avião era coisa para gente muito rica, né? Não era comum, então ele viajava de carro mais de 500 quilômetros todo final de semana para ficar com a gente, né? Era um sacrifício muito grande. Porém, tinha as coisas, eu não me lembro de nada negativo em relação a isso, né? Eu acho que ele supriu muito bem essa falta durante a semana, porque eu não tenho nada de negativo em relação a isso. Pelo contrário, tenho memórias muito boas,
né, da gente indo visitá-lo. Nossa, era muito divertido quando falava que a gente ia para Foz do Iguaçu. Ele morava em hotéis, né? Então a gente podia ficar naqueles hotéis maravilhosos, né? De graça, e fazia passeios. Então sempre era muito divertido falar que a gente ia na cidade que meu pai trabalhava, né? E como ele morava em Foz do Iguaçu, sempre que a gente ia para lá, tinha uma visitinha para o Paraguai, né? Porém, eu não gostava, né, de ir para o Paraguai, né? É aquela bagunça, né? E um dia ele deixou eu ficar trabalhando com ele, na delegacia com ele. Então, minha mãe foi com as amigas e os meus irmãos e eu fiquei na delegacia com ele. Nossa, como eu tenho lembranças, eu lembro assim de algumas cenas como se fosse ontem, de tão especial que foi pra mim esse dia, né? Eu me senti muito importante. Não me lembro quantos anos eu devia ter, mas era pequenininha. Então eu lembro de eu entrando na sala, né, que meu pai trabalhava, assim, e tinha vários telefones, não sei se eram vários, talvez fossem só 2, né, na minha cabeça, vários telefones, aqueles telefones antigos. Então eu pensei, nossa, meu pai é uma pessoa muito importante, né? E aí ele me levou para conhecer os amigos dele, depois a gente foi na lanchonete, aí tinha um cara que eles chamavam de Xuxa, mas era homem, e foi muito legal. Então eu lembro que os meus irmãos voltaram do passeio do Paraguai e eu tava me achando muito porque eu tinha trabalhado com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito sociável também. É aquele que tem amigo em tudo quanto é lugar. O problema é que geralmente ele vai começar a história, ele fala, nossa, tinha um amigo meu, aí você vai ver, era traficante. Tinha um amigo meu, era dono de puteiro. Tinha um amigo meu, era matador. Falei, pai, você tem uns amigos, né? Um arrependimento, nossa, é difícil a gente não ter, né? Eu infelizmente tenho alguns sim. Eu acho que meu pai já deve saber, mas é bom falar, né? Eu, enquanto adolescente, vivi alguns problemas, né? Que muitas terapias depois vão resolvendo, né? Mas, quanto adolescente, eu acho que eu falei algumas coisas pra ele, né? Que não significavam nada e que eram só pra ferir realmente, né? E me arrependo muito, né? E teve um outro episódio também que foi a minha formatura do 2º grau, que eu tinha um amigo que tinha mudado de cidade, né? E eu fiquei com muita dó dele, por ele ter mudado de cidade. Aí eu quis agradar ele e acabei chamando ele para entrar nesse baile de formatura comigo, né? Mas foi uma coisa assim, sem pensar, né? E eu sei que isso machucou meu pai. Não era nada mesmo contra ele, mas machucou, né? E eu me arrependo demais, sabe? Queria pedir perdão mesmo, né? E falar que não existe nenhum homem no mundo que dançaria uma valsa melhor comigo do que você, pai, tá? Me perdoa por tudo aquilo de ruim que eu já fiz pra você, por todas as palavras malditas, né? Por todos os comportamentos que talvez você tenha presenciado que você não merecia, tá? Me perdoa. Acho que a palavra que define mais o meu pai pra mim, acho que é um pouco de clichê, mas é herói. Ele sempre foi, né, continua sendo um herói pra mim, né? Ele foi um herói na vida dele, foi um herói na profissão dele, ele foi um herói, né, e continua sendo um herói no casamento dele, né, para sustentar os filhos, para aguentar a esposa. E eu sempre tive esse sentimento muito forte de super-herói dentro de mim mesmo, de que ele podia proteger de tudo, né? Então, me lembro de um episódio de criança que uma vizinha entrou ladrão na casa da vizinha, a vizinha veio pedir ajuda pra gente, veio a polícia e tudo, e não deu em nada, sabe? Nem tinha ninguém lá. Mas assim, né, eu fiquei com muito medo e eu só queria meu pai. E acho que minha mãe já sabia, né? E meu pai ligava todos os dias à noite no mesmo horário pra falar com a gente, né? Então, era religioso todos os dias. E aí minha mãe aquele dia falou assim, gente, não falem pro papai, né, nada, pra ele não ficar preocupado, tadinho, né?
E a gente falou, tudo bem. O telefone tocou, eu saí correndo, atendi, pai, tem ladrão aqui, pai. Porque realmente eu precisava dele para me proteger, né? Mas isso é tão marcante, esse sentimento de proteção, né, que eu tenho do meu pai em relação a mim, que quando eu era adulta já, estava fazendo pós-graduação, morava em Curitiba, e a gente estava tendo aula, né, isso era noite, eu já com os meus 20 e tantos anos, não me recordo quantos anos, mas já adulta, acho que já estava noiva, ou já tinha casado, não me lembro. E aí entrou um ladrão na casa que a gente estava tendo aula, né, e eu estava em Curitiba, e ele morava em Maringá, né, ou seja, 400 quilômetros de distância. Mas é tão inconsciente esse sentimento de que meu pai me salva, né, que na hora que a gente viu que estava um ladrão entrando, eu peguei o celular para ligar pro meu pai. Aí depois eu pensei, meu Deus, como é que meu pai vai vir aqui me salvar, né? Lá em Maringá e eu aqui em Curitiba. Mas... O que é ser pai? Pai é conseguir transformar uma pandemia, uma das maiores crises que nós vivemos, em um isolamento repleto de sorrisos e gargalhadas. É transformar o alto astral e era encher a casa de carinho, de alegria, é assistir uma maratona inteira de seriado, mesmo quando a vontade é ir deitar na cama, só para fazer companhia e agradar as mulheres que não cansam. Do meu pai, soltar pum conta. Vamos pensar. Eleitor do Bolsonaro, desculpa pai, eu te amo, mas, né, Bolsonaro, mas a gente deixa isso pra lá. Ele é bem teimosinho, do tipo, não é a primeira palavra. Vamos levar o colchão no carro? Não, o colchão não cabe, vai quebrar o colchão. Vamos colocar ar-condicionado? Não, esse apartamento não foi feito para ar-condicionado. Vamos mexer alguma coisa? Não, isso não dá, isso não pode. É teimosinho, sempre é um não, é a primeira coisa. Depois a gente vai lá, convence, mostra que dá certo e aí vai. Mas ainda assim, pai, eu amo você. Bom, e o maior defeito do meu sogro, meu sogrinho, é que eu duvido que ele tenha nascido de 9 meses. Porque ele quer tudo pra ontem, não consegue enfrentar uma fila. Então, assim, eu acho que 2 meses dentro da barriga, eu acho que já foi suficiente pra ele já estar aqui no mundo já. Isso é assim, sabe? Teimoso que só ele. Aliás, é uma família de teimosos, né? Mas ele é um dos que disputam o primeiro ou o segundo lugar, talvez, né? Uma história da teimosia dele foi uma vez que eu queria fazer um quadro de toda a família. E ele não queria de jeito nenhum. Eu não vou sair de casa, eu não vou tirar foto. E aí eu tive que trazer todo mundo, a fotógrafa, a maquiadora, todo mundo para dentro de casa, para tirar foto na casa dele. E no fim das contas, deu super certo. O quadro ficou maravilhoso. E é claro que ele não deu o braço a torcer, né? Mas ele soltou em vários momentos que ficou lindo, que realmente... Feliz Dia dos Pais. Eu só queria dizer que você é um exemplo para todos nós. Queria te agradecer por todo essa doação, por todo esse sinal de amor que você é por nós, sempre pensando na gente, colocando a gente em primeiro lugar, fazendo de tudo para que a gente tenha tudo do melhor, para que a gente esteja feliz, né? Por todos os mimos que você faz, principalmente agora na quarentena, o bolo de cenoura com chocolate delicioso, os cafés. Você ensina a gente a amar, né? E com certeza aí o melhor presente que eu poderia ter ganho de Deus é ter nascido nessa família e ter recebido tanto amor de você. Amo muito você, obrigada por cada ensinamento, por cada momento, por cada risada, por cada abraço, por tudo. Que Deus te abençoe muito e você continue esse homem que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu pai. Vovô Felício, feliz Dia dos Pais. Eu te amo.
Você é lindo. Você compra doces. Você faz pão de chocolate. Eu te amo. Você é lindo. Feliz Dia dos Pais, vovô feliz. Pai, agora direto para você. Não preciso o mundo inteiro. Eu gostaria de gritar para o mundo inteiro quanto você é maravilhoso, mas não precisa. Porque tudo que você fez já ficou aqui, já me deu uma vida. Então, queria agradecer você por esses 36 anos de muito amor, de muita dedicação, de muito carinho, de muita perseverança. Obrigada. Obrigada por ter construído essa família. Obrigada por ter perseverado nesse casamento. Obrigada por ser o pai maravilhoso que você é. Obrigada por todas as brincadeiras, por todas as coceguinhas, por todos os sustos, por todas as piadas. Obrigada, obrigada, obrigada. Você é meu herói, meu príncipe, meu provedor, meu exemplo, meu guerreiro. Você é tudo na nossa vida. Um vozão maravilhoso. E que Deus te abençoe muito. E que você ainda possa ter muitas e muitas alegrias na sua vida. Te desejo muitos anos ainda de leveza, uma vida mais leve, né, mais alegre, que você se deixe receber tudo aquilo que você merece, porque você merece muito, tá bom? Te amo, feliz Dia dos Pais. Meu irmão, obrigada por ter diminuído a falta que o pai fez em minha vida. Você é um excelente pai. Parabéns. Feliz Dia dos Pais, meu irmão. Te amo muito, muito. Então, Felício, agora nesse vídeo, é um vídeo para eu agradecer tudo que você já fez por mim, tudo. Já teve várias coisas que você não mediu esforços, assim é o Felício, né? Não mede esforço para ajudar o outro, para estar ali, né? Então, quantas coisas que você já me ajudou, né? Então, assim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração tudo que você já fez por mim, te pedir perdão também por aquelas coisas que já passou lá da empresa, né? E é uma página virada, eu tenho certeza que hoje eu estou virando essa página e eu quero transformar, não só a minha vida aqui das crianças, mas transformar a vida de toda a família, né? Então, sou muito grato e ainda quero fazer muito ainda por vocês, né? Por você, pela Enir, pela Sara, por toda a nossa família. Porque o algo maior que a gente tem hoje na Terra é a nossa família, né? Então eu vejo você, eu vejo o exemplo de pessoa que você é, né? E eu quero estar sempre melhorando, assim como o Felício é uma pessoa que sempre melhora. Então é isso. Quem conhece sabe o grande homem que você é, paizinho. Você faz as nossas vidas mais felizes e faz a diferença. Desculpa por às vezes não deixar isso claro, desculpa pelos meus estresses, por você ter que me aguentar, pelas N brigas do Bolsonaro, mas que você saiba que você é o maior exemplo, a maior bênção que eu poderia ter recebido. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe e devolve em triplo todo esse amor que você doa. Vovó, você compra balinha, aquele lá, um que eu adoro. E você compra docinhos pra mim. Tá, vovó? Você é lindo. Joga beijo pro vovô. Tchau, vovô. Tchau. Trying to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, love, love.
adorava, a gente gostava de todo... Nossa Senhora. Bom, Felício, então agora nesse vídeo eu quero te falar. Vamos pegar uma bola? Vamos pegar uma bola? Aqui, ó. O engraçado no meu pai é que ele sempre teve algumas superstições, algumas crenças. Foi só um singelo homenagem aí pra você. Queria te agradecer.